Muito boa noite a todos, sejam Noite. muito bem-vindos ao Boa nosso noite. estudo. Boa A gente noite, vai... Atenção, diretamente do Cefac. Olha lá, vamos ouvir. Olha lá, Do vamos Nosso lá, é o nosso turma lá lar. diretamente do Cefac. Olha lá. diretamente do Deve ter um pudim na Cefac. área, hein? Agora, Deve ter em um vez de pudim Jane na área. Adilson, é Leila Ana e... Ô, Mário, é o Cefac, eu pensei que eu vi naquele filme Nosso Lar um lugar muito parecido. Eu pensei que elas estivessem lá, entendeu? Rapaz, perto. Vamos lá, gente. Desdobrada. Olha. Elas não se mudaram para lá ainda, não. Vou ficar Não, muito tempo ainda por aqui. não, Estão ainda não. desdobradas. Está de máscara branca, mas está todo mundo ali. Vamos lá, a gente vai dando início, então, ao nosso estudo de hoje, com a leitura do Minuto de Sabedoria, a página 101. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada. Está com a consciência tranquila. E não modifique seu modo de viver, só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para frente imperturbavelmente. É isso aí. Não nos deixemos, né, cair desequilíbrio por causa do outro. Na verdade, não é o outro, é a gente. Então, nós é que precisamos nos mantermos com serenidade para não deixar afetar por uma calúnia, né? Muito bom. Vou pedir Josi para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Josi? Faço, com certeza. Amado Deus, Mestre Jesus e a falange dos amigos espirituais, obrigada por essa oportunidade de hoje de aprendermos, refletirmos e nos conscientizarmos sobre o verdadeiro cristão, o que é ser um verdadeiro cristão, nos baseando no exemplo e modelo que Jesus é em nossas vidas. Obrigada, nos auxilie hoje no estudo de hoje, nos abençoe e nos ampare. Que assim seja, graças a Deus, viva Jesus. Viva Jesus. Obrigada, Josi. Nós estamos trabalhando hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Os grupos já conversaram sobre o item 6, né, desse capítulo, lá nas salas, mas quem preparou o estudo de hoje é o Roberto. Então, Roberto, seja bem-vindo, a palavra é sua. Vou compartilhar aqui a página. Bem-vindo. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou fazer a leitura aqui, a minha versão do Evangelho do Herculano Pires, porque no compartilhamento, estou aqui pelo celular, fica muito pequenininho, então eu vou fazer a leitura pela tradução, né, do Herculano Pires, mas evidentemente que o sentido é exatamente o mesmo. Né? No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Esse assunto, né, da fé, ela tem infinitos, né,
graus de compreensão, né? É uma coisa assim que vai desde os primórdios da humanidade, né? Onde a pessoa tinha fé em, vamos dizer assim, nos elementos da natureza, como se fossem deuses e tal, e até hoje, né? Uma fé madura, né? Que a doutrina espírita nos possibilita ter, né? Eu acho que nós, olhando um pouquinho para trás aqui na nossa trajetória, depois da vida de Jesus, né, nós temos episódios bastante tristes, né, episódios bastante lamentáveis em função da fé cega, né, em função do fanatismo e em função das pessoas serem desonestas, usarem a religião para manipular o semelhante em vez de esclarecer. Nós tivemos, né, ao longo desses anos todos, né, esses episódios lamentáveis, né, das cruzadas, né, do catolicismo. Nós tivemos a Inquisição também, que foi uma coisa assim, extremamente distorcida, nada a ver com o que Jesus preconizou, né? E hoje eu concluo muitas vezes que tem pessoas que têm dificuldade de ter fé porque passaram em encarnações recentes ou menos recentes por situações em que foram manipulados e enganados. O caso da Inquisição foi uma coisa assim bastante expressiva nesse sentido, e eu acho que foi uma fábrica de ateus, porque eu acho que hoje tem muitas pessoas boas que não acreditam em Deus, tem até aquele sentimento de justiça, tem até aquela brandura no coração, mas tem dificuldade, quando fala em religião, de aceitar, porque num passado ela foi manipulada, ela, vamos dizer assim, praticava atrocidades, tipo, acreditando que estava expulsando o demônio do corpo da pessoa, torturava as pessoas. Aí depois esses espíritos caíram em si de que eles foram manipulados por pessoas que eles acreditavam serem exemplos de religião, exemplos de conexão com Deus, de pureza, e eram pessoas que do mais baixo calão, né, moral. Então, Jesus, quando passou aqui pela Terra, ele previu que iria acontecer esse tipo de coisa. E ele já, de antemão, falou que mandaria o Consolador prometido, né? Eu acho que, se não fosse a doutrina espírita, talvez eu não tivesse religião, apesar de que intuitivamente eu sempre acreditei em Deus desde garoto e tal, porque eu via na Igreja Católica, né, que eu ia na Igreja Católica e via que Pai, Filho e Espírito Santo, aí via aquelas pombinhas, umas coisas que não faziam o mínimo sentido para mim, e aquele negócio não encaixava. Eu sabia que eu tinha que ir à missa no domingo, antes de fazer a minha diversão, ou ir para a praia, ou fazer qualquer outra coisa, mas entrava na igreja e a missa era em latim. Aí você ficava lá esperando o padre Domino Rubisco falar aquele negócio todo, que deu uma isso, vamos dizer, há 60 anos atrás. Entende? Então, é uma coisa assim absurda. E Jesus nos mandou o Consolador prometido, que foi o que nós sabemos, a nossa querida doutrina espírita, que eu acho que é uma revolução cultural não para a humanidade. Para aqueles que têm acesso à doutrina espírita, a doutrina espírita ela pode chegar, evidentemente, aos pouquinhos, a pessoa começa a despertar. É evidente que nós temos aqui na nossa história, né, do espiritismo, criaturas que já eram criaturas elevadas, de antemão já tinham conhecimento grande, espíritos conectados com o alto, com o Dr. Bezerra, com Eurípides Bassanufo, que, num determinado momento, tiveram contato com a doutrina espírita, e aquilo ali, vamos dizer assim, aflorou na mente, no coração, no sentimento de todos eles. Né? O que o Kardec fez foi uma codificação dos ensinamentos de Jesus, porque nós sabemos que até aquelas, vamos dizer, aquelas religiões que são tidas como não são cristãs,
por exemplo, o judaísmo, o islamismo. Se nós formos ver num aspecto moral, o judaísmo, vamos dizer, o Talmud, né, que é uma, vamos dizer, como se fosse assim, um resumo, né, uma compilação do código moral do judaísmo, do ponto de vista moral, é exatamente igual àquilo tudo que Cristo ensinou, como também no islamismo. Agora, o Kardec nos trouxe uma coisa muito mais avançada, que é a fé raciocinada, onde ele, de uma forma científica, ele nos trouxe e descortinou todo o mundo espiritual, que pouco a pouco nós vamos galgando e nós vamos tendo a capacidade de compreender. Tem aqui uma senhora que é professora de história lá do SEMA, chamada Sônia Campos. Ela fez um livrinho aqui chamado Celebrando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peguei um pedacinho aqui para a gente, que ela fala exatamente sobre esse assunto, que ela fala o seguinte aqui: o trabalho de Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, substituiu a fé cega e temerosa por nova possibilidade de entendimento, tornando-a raciocinada e, portanto, inabalável, podendo encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Deus não dotaria o homem de razão para condená-lo por usá-la. Sendo assim, a fé suplanta a simples crença. Crer é vago e incerto. Eu creio que amanhã fará sol. Ter fé é sinônimo de certeza, de fidelidade ao Senhor. É estar harmonizado com a espiritualidade de luz, é estabelecer sintonia com a consciência humana e entre a consciência humana e a consciência divina. Fé não se mede em quantidade, e sim em intensidade qualitativa, comparável a um minúsculo grão de mostarda que produz uma árvore capaz de abrigar muitos pássaros em seus galhos. Então, é uma coisa muito interessante, né? Porque se não fosse essa explicação que nós temos hoje, olha que eu estou impressionado, né, com esse estudo, com esse 1 ano de estudo, mais ou menos, que nós estamos completando, né? Como é que a gente começa a esmiuçar os detalhes dos ensinamentos espirituais, de coisas que eu já li N vezes e não tinha percebido. Hoje mesmo eu estava fazendo aqui o Evangelho, estudando o Evangelho com a Inês, e teve um ponto em que se falou sobre a atração da criatura que se eleva para mundos felizes. Ou seja, a criatura ela não é escalar, você vai para o mundo feliz. É uma condição que ela cria nela mesma. E essa fé na religião é um parâmetro que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver como que nós estamos nisso. Tem épocas que eu acho que eu estou bem, e tem épocas que eu vejo que eu estou muito mal na minha fé. Como é que a gente se abala com o dia a dia, se abala com problema, se abala com preocupação. Isso tudo é porque nós temos falta de fé. Jesus deu muita ênfase ao aspecto da fé. Quando ele falou, a sua fé te curou, quando, naquele episódio do barco, né, que ele estava no barco, no meio da tempestade, ele dormindo, e os discípulos lá todos desesperados, aí acordaram ele de Jesus, ele acalmou a tempestade e perguntou para eles, onde está a vossa fé? E isso me faz lembrar também uma passagem de Chico Xavier, tinha ido fazer uma cirurgia em São Paulo, estava voltando de avião para Belo Horizonte, e deu um problema no avião lá, o avião numa turbulência, e todo mundo gritava, e o Chico começou a gritar também. O pessoal achava que o avião ia cair. Aí, nisso, apareceu o Emmanuel e falou, ô, Chico, o que é isso, Chico? O Chico, não, porque o avião pode cair, mano, pode cair. Se cair, nós vamos morrer.
E o Emmanuel falou: ô Chico, se você tiver que morrer, que você morra com dignidade, você não pode ficar assim, não. Você já conhece as verdades espirituais. Então, eu acho que isso aí o Chico deu até como exemplo para se diminuindo, porque eu acho que ele não teve esse tipo de atitude íntima, mas ele coloca isso para que a gente fala, se a gente tem fé em Deus, se a gente sabe que tudo que acontece é para o nosso bem, tudo que acontece está coordenado, está comandado pelo amor infinito de Deus, pela sabedoria infinita, então nós não teríamos que ter esse tipo de insegurança. Me lembro também um episódio de fé que sempre me marcou muito, foram daqueles primeiros cristãos que iam para a arena para serem trucidados com a paz no coração. Eles iam com felicidade no coração, porque eles estavam ali dando um exemplo, eles estavam ali dando testemunho, vamos dizer assim, na fé que eles tinham em Jesus, em Deus, nos ensinamentos, no bem. Joana de Cusa, ela foi um problema até bem marcante, porque estava ela e o filho dela presa, e todos os dois amarrados dentro do cárcere. Dali eles iam para a arena serem trucidados. E chegaram para Joana e falaram assim: se você abjurar Jesus, dizer que ele é falso, nós soltamos você e o seu filho. O filho: poxa, mamãe, não faça isso, nós vamos matar, abjura Jesus. Ela falou: não, meu filho, nós temos a nossa fé. Nós sabemos que ele é o nosso mestre, nós sabemos que ele pregou a verdade, e foram os dois felizes. Eu não sei se o filho foi tão feliz, mas foi resignado, pelo menos, para a arena, dando aquele maior testemunho que se pode dar, que é com a própria vida, né? Então, eu tinha trazido aqui não vai dar tempo, uma página que é o 29 do Agenda Cristã, que é razoável pensar nisso. Eu não vou ler, não, porque já acabou o tempo aqui, para dar tempo das pessoas comentarem. Mas fala sobre a paciência, a serenidade, a calma, a tolerância, a cooperação, a confiança, porque tudo isso são requisitos, são que nós temos que ter, que é o que a fé nos proporciona. Então, é isso aí, pessoal, o meu recado. Vamos ouvir o comentário dos amigos aqui. Muito bom, Roberto. Te agradeço pelo estudo que você trouxe para a gente, pela leitura, né, pelos comentários que você fez da página, excelente. E aí a gente passa, então, para os grupos, né? Peço que sejam breves, porque estourou o tempo aqui só um pouquinho, mas então tem que ser um pouquinho breve. O primeiro grupo é Sheila, ficou com o Carlos Fernandes, a Neidinha, a Sônia e a Marlúcia. Oi, Adriana, boa noite a todos. Olha, o nosso grupo entendeu o seguinte, né? Que ele começa definindo a fé de uma forma geral, né? Que a fé é aquela que se sustenta nos dogmas das diferentes religiões, onde cada qual procura a posse exclusiva da verdade. E aí a gente identificou a nossa doutrina, né? Como aquela que não impõe, né? A doutrina espírita, ela não impõe nenhum dogma. Pelo contrário, né? Ela vem para esclarecer. E quando ela esclarece, tem a questão do livre-arbítrio. Aí o espírito, a pessoa que opta, se ela quer seguir a fé cega ou se ela quer seguir a fé inabalável. Aí ele vem sinalizando que a fé cega é aquela que nada passa pelo crivo da razão. A pessoa aceita sem questionar e acaba se enfraquecendo. E é levada ao excesso, o que a Neidinha falou, ela acaba se tornando fanatismo. E a fé inabalável, ao contrário, ela tem a sua base na verdade e é racional. É a fé que tem uma base de inteligência e é fortalecida. Ela garante o futuro, pois ela é sólida e nada teme. Uma vez verdade, sempre verdade, tanto nas sombras quanto na luz. Aí tanto o Carlos quanto a Sônia fizeram essa colocação, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a verdade em todas as épocas da humanidade. Foi isso que nós entendemos. Obrigada. Muito bom, Marlúcia. Obrigada aí por fazer uma síntese do que vocês conversaram, suas reflexões importantes. Muito obrigada. A gente vai para o Humberto de Campos.
Humberto de Campos ficou lá com o pessoal do Cefac, ó. Ana, Leila, todo mundo junto ali. Coloquei João lá com as meninas. Quem vai falar? Escolheram Ninguém quer João. mais falar. Bem-vindo. Boa noite. Bom, eu comentei que o exemplo de fé raciocinada maior que existe realmente é o Livro dos Espíritos, né? A doutrina que, com perguntas e respostas, te dá a base, sustentação para no campo científico, no campo filosófico, moral, e é o que me motivou mais a seguir o Espiritismo, é isso, eu consegui explicações e lógica nos estudos, né? Em relação a tudo. Então, a Jane comentou da importância da mediunidade do médium, né? Se esclarecer, se instruir, ter a fé raciocinada para poder se desenvolver, para poder ter um comprometimento maior e poder fazer um trabalho melhor, né? Que é fundamental esse desenvolvimento constante, esse estudo constante para fazer um trabalho melhor. E em relação à fé cega, é o que você falou, se você não tem um espírito crítico, você só segue o que alguém fala, o que a letra diz, você não vai se desenvolver, você não vai ter um entendimento, e, consequentemente, você não vai refletir e entender o que você precisa melhorar ou não, e para que você consiga chegar onde você quer chegar, que é na melhoria, né? E eu fiz também comparativo em relação às religiões que estão aí, que muitas vezes querem manipular você, né? Então, querendo conquistar poder, conquistar, enfim, e usar em benefício próprio. E aí é o que eu entendo que deve ser importante para a gente também, na sociedade, evitar seguir cegamente líderes, temos que seguir ideias, propostas, e raciocinar antes de emitir qualquer opinião, não ficar seguindo ou ficando só lendo determinado conceito de a pessoa A, B ou C para alargar o seu campo de análise, né? Para poder não perder, não ser manipulado, independente de que conotação partidária ou política você vai ter, ou em relação mesmo a qualquer liderança de sociedade, qualquer corporação. É isso, a avaliação é mais ou menos essa. Bom, João, vai ao encontro do que a Eliane outro dia falou sobre a necessidade dela de aprender cada vez mais para poder conversar sobre, defender. Como é que ela vai defender a doutrina se ela não tem conhecimento, né? Então, ela está buscando, estudando, para falar com a família, para conversar, né? Então, estudo sempre. Muito bom. Obrigada, João. A gente vai para o Caibá Escuta, eu fico com a Eliane mesmo, com a Olivia e o Jair. Bem-vindos. Eliane. Oi, boa noite. Boa. O que meu grupo entendeu, né? É até o que o Roberto colocou aí na exposição dele. E aí eu vou dar um exemplo meu mesmo, que eu passei por algumas religiões e antes de vir para aqui, eu estava indo na igreja evangélica lá com o meu companheiro. E lá eu me sentia muito incomodada porque é o que o líder fala, o pastor, a pastora fala, e é aquilo ali, pronto, acabou, se coloca o livro da capa preta debaixo do braço e vai para casa, e porque o pastor falou, a pastora falou, nada contra, tá, gente? Mas eu sentia que faltava algo em mim, eu precisava pensar, eu tinha que pensar para entender aquilo, e aqui na doutrina, a doutrina me dá isso, com os estudos aqui, com os estudos com as meninas, na segunda, na terça, com a pauta que a Jane coloca para a gente, né? Que ela diz que não é ela que escolhe, que coloca para a gente, e aí obriga a gente a ir buscar e estudar, né? Raciocinar, como fala, né? A fé raciocinada. Você tem que raciocinar, senão, como que eu vou concatenar minhas ideias aqui para vocês? E como você acabou de falar, se alguém um dia me perguntar o que é o espiritismo, como que eu vou explicar para esse alguém e convencer esse alguém que a doutrina é a boa nova que o mestre desceu da sua espiritualidade, que ele nem precisava para vir aqui nos presentear e falar, olha, vocês podem seguir para a vida da felicidade, é só seguir esses caminhos. Foi isso que eu entendi, Lívia e o Jairo e a Dilson também. Muito bom. Obrigada, Eliane.
Excelente comentário que você fez aí, trazendo o que o seu grupo estudou. A gente vai para o Leon Denis, ficou com a Georgette, com a minha mãe, com o próprio Roberto e a Sâmia. Vai falar, bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Georgette, vai. Sou eu. Oi, minha querida, bem-vinda. Abri aqui. Olha, eu fiz um resuminho, né? E ela falou um pouco sobre as crenças, né? Os atrativos que as pessoas têm, né? Sobre trazer santinhos e figas, achando que é aquilo ali que vai resolver o problema da fé, né? E a dona Iris também colocou isso, porque as pessoas têm é movida a botar nos seus carros, né? Esse monte de enfeite, né? E que, na verdade, eles não têm dentro deles a fé. Porque, às vezes, pode colocar tudo, mas é a fé. Onde está a fé? Está fora dos objetos que ela tem, e não dentro do coração. E o Roberto, como ele ia falar, aí ele só nos acrescentou, dizendo que a fé era o motivo da gente estar dentro do Espiritismo, né? Que nos movia cada vez mais para que a gente tivesse a fé raciocinada e a não cega, né? Porque as religiões que se compuseram na nossa vida foram todas de fé cega e não raciocinada. E que o Espiritismo veio para nos esclarecer essas coisas, né? E eu completo dizendo que essas lições que foram trazidas pelo Evangelho, né? São reflexões que fazem com que a gente saiba que a fé é construída no nosso mundo interior, né? Que cada um de nós é que temos que desdobrar através da razão, né? E que nos cabe sermos funcionários e operários de nós mesmos, para que, no fundo, essa fé que é raciocinada, ela possa fazer com que a leitura que a gente aprenda dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, seja ela praticada, né? A fé que nos move, né? Cada dia. É isso aí. Muito bom. Essa fé realmente que nos move, então que a gente possa fortalecer a cada dia, Georgette. Obrigada por falar pelo grupo. Tá. A gente vai para o último grupo, é o Manuel Filomeno de Miranda, ficou com a Josi, Mário, Marta e Zé. Zé vai falar. Boa noite para todos, mais uma vez. Olha só, a fé, nem tudo que chega ao nosso conhecimento, a gente tende a aceitar como verdade. A gente tende a fazer o crivo, tem que passar na peneira, que muitas das vezes chega para a gente a informação. E se a gente tem uma fé assim fanática, a gente vai aceitar como verdade. A gente não consegue distinguir que muitas das vezes, quando você chega ao ponto do fanatismo, você passa por certas privações e você não consegue filtrar, analisar que muitas das vezes aquilo foi escolha tua. Você que equivocadamente trilhou um caminho, e se você tem fanatismo, você acha que aquilo é castigo de Deus. A espiritualidade não está te auxiliando. Então, quando você tem uma fé raciocinada, você consegue perceber quando as coisas estão chegando de uma forma equivocada, os deslizes sofrimento que você está passando, foi escolha sua, foi opção sua. Então, não foi um castigo de Deus. Muitas das vezes, a gente vê certos segmentos religiosos dizendo isso aconteceu porque Deus quis. E não é por aí. Então, a gente tem nem tudo aceitar como verdade. Vamos filtrar. Senão, a gente acaba sendo fanático. Não consegue perceber isso e aceita tudo como verdade. É isso que o nosso grupo entendeu. Muito bom, Zé. Entenderam muito bem, você falou muito bem pelo seu grupo também. A gente tem 1 minuto, alguém gostaria de complementar, falar mais alguma coisa, dar uma opinião? Roberto, pode falar.
Adriana, tem uma coisa que eu ia falar, essa paginazinha aqui do André Luiz, que eu acho que nós temos que fortalecer a nossa fé, nos raciocinarmos, meditarmos, praticarmos. O nome da página é Razoável Pensar Nisso. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Então, eu quero dizer o seguinte com isso, que quando a gente fortalece a nossa fé, as dificuldades não vão deixar de existir, mas elas vão ser convertidas em iluminação interior e vão ser mais brandas. A nossa vida vai ser mais branda com a fé. Excelente. Muito obrigada, Roberto, por terminar aí, complementando com essa página. Obrigada a todos os grupos que participaram, Roberto, que fez o nosso estudo em especial. Eu vou pedir Carlos Fernandes para fazer a nossa prece final. Carlos. Libera o teu microfone. Conseguindo? Carlos? Oi. Pai de infinito amor e bondade, estamos aqui, mais uma vez, através do estudo, cultivando a nossa fé. Essa fé, não só do coração, mas a fé raciocinada. Porque a fé, ela pode ser inata para aqueles que já atingiram, em outras vidas, a evolução. Mas ela também é criada no dia a dia, através do Evangelho, através da oração e através do estudo. Por isso estamos aqui, Senhor, cultivando a nossa fé, raciocinando, estudando e aprendendo. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, Carlos. A gente vai terminando aqui com uma música. Vocês falaram muito de fé e falaram muito de Jesus como nosso exemplo. Então, a música que eu trouxe se chama Fé em Jesus. Deixa eu só...
Muito bom, gente. É lá mesmo, Mário. Casa de Rui Barbosa. Muito obrigada a todos pelo excelente estudo de hoje, por essa noite maravilhosa. Beijo no coração. Obrigada, Roberto, pelo estudo e a todos que participaram. Beijo, gente. Boa noite. Beijão. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. A turma do nosso lar conseguiu ficar até o final? A bateria estava acabando. A turma